Meu nome é Luísa Barbosa Godinho e nessa mini-aula nós vamos estudar o primeiro e segundo caso de fatoração de polinômios. Mas antes, vamos entender um pouco o que é fatoração de polinômios. A fatoração de polinômios ela é um conteúdo matemático que reúne técnicas para escrevê-lo em forma de produtos. Ou seja, nós pegamos uma equação de polinômios com somas ou subtração e queremos transformá-la em uma multiplicação que seja mais simples. Ela pode ser entre monômios ou até mesmo entre outros polinômios. Essa decomposição ela é baseada no teorema fundamental da aritmética, que garante o seguinte, que todo número inteiro maior que 1 ou é primo ou pode ser decomposto em um produto de números primos. Ou seja, nós temos, por exemplo, o número 6. Nós podemos decompor ele em um produto de números primos, 2 e 3. 2 vezes 3, 6. O teorema fundamental da aritmética, ela diz o seguinte, seja um número n natural, n maior que 1, então existem números primos, tal que o P1, primeiro número primo 1, é menor que o 2, menor que o 3 e assim por diante, infinitamente. E também números naturais não nulos, N1, N2, N3, até infinitamente Nr, com R sempre maior ou igual a 1, tal que N é igual a P1 elevado a N1 vezes P2 elevado a N2 vezes P3 elevado a N3, infinitamente. Além disso, essa decomposição ela é sempre única, certo? Então, sobre o teorema fundamental da aritmética, que foi baseado esse nosso estudo, vamos começar a estudar essa aula. O primeiro caso que nós veremos será fator comum em evidência e o segundo caso, agrupamento. Nessa aula, o nosso objetivo é entender como funciona e saber resolver vários exercícios dessa forma. Então, vamos lá? Vamos agora para o primeiro caso de fatoração de polinômios, que é o fator em comum em evidência. Coloquei 3 exemplos para vocês verem como que funciona. Nesse primeiro caso, nós temos 2x mais 2y. Nós temos que analisar qual fator nós temos em comum nesses dois termos. E como nós podemos ver aqui, é o 2, que ele repete nos dois termos. Então, nós vamos transformar isso daqui em uma multiplicação, colocando esse fator em comum em evidência. Nós colocamos 2, que é o nosso fator em evidência, em comum, e multiplicamos o que sobrou, que é o x e o y. E pronto, nós já temos essa expressão fatorada de acordo com o primeiro caso. Vamos agora para o segundo exemplo, que é 6xy mais 2y. Aqui, nós podemos ver que esses dois números são múltiplos, certo? Porque se a gente fatorar o 6, nós teremos 2 vezes 3. Então, nós temos agora o 2 aqui e o 2 aqui. Vou escrever para vocês entenderem melhor. 2 vezes 3 vezes x vezes y, mais 2y. Então, nosso fator em comum é o 2, que ele está aqui e aqui. E também temos o y, que ele aparece aqui e também aparece aqui. Então, esses vão ser os nossos dois fatores em comum nos dois termos, que nós vamos colocar em evidência. Então, fica 2y, que multiplica o que sobrou. Aqui, 3x. E aqui, como não sobrou nada, porque nós pegamos o 2y e colocamos em evidência, nós colocaremos 1. Por quê? 1 vezes 2y é igual a 2y. Então, quando você fizer o chuveirinho, você vai ver que está correto, porque vai voltar para essa expressão. Então, terminamos esse segundo exemplo. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Aqui, nós temos incógnitas com expoente. Então, como que a gente vai resolver isso? Primeiro, vamos fatorar o 10 e o 15, porque nós podemos, os dois são múltiplos de 5. Então, fatorando 10, nós temos 2 vezes 5. E o 15, nós temos 3 vezes 5. Reescrevendo agora. 2 vezes 5, x ao cubo, vezes y ao quadrado, menos 3 vezes 5, x ao quadrado, vezes y. Agora, nós podemos também, para a gente fatorar essa expressão, nós temos que
pegar a menor incógnita dos termos semelhantes, né? X e x. O menor expoente é o que nós vamos pegar, porque se você dividir esse por esse, fica 2x vezes x, você vai ter esse. Então, esse vai ser o nosso fator em comum, o x ao quadrado. E o y vezes y ao quadrado. Então, esse também é nosso fator em comum. Então, vamos colocar em evidência todos que nós sabemos, que é o 5, o x ao quadrado e o y, que fica agora 5x ao quadrado vezes y, que multiplica todo o resto que sobrou, que é 2x, né, que é o que sobrou aqui, depois de termos fatorado o x ao cubo, e o y, menos, né, sempre mantemos o sinalzinho, o que sobrou, que é 3. E temos essa equação fatorada. Vamos agora para o segundo caso de fatoração de polinômios, que é o agrupamento. Nesse caso, diferente do que a gente acabou de ver, não existe fator em comum a todos os termos. Ou seja, nós teremos que fatorar eles em partes, por grupos. Nós temos que ver qual fator que está em comum em parte dele e fatorar, e na parte do outro e fatorar. Então, agora, nesse primeiro exemplo, nós podemos ver aqui que podemos separar por essa parte e por essa. Por quê? Aqui nós temos o x, que repete aqui e repete aqui. E aqui nós temos o 5, que está aqui, e fatorando 10, nós temos 2 vezes 5. Então, o 5 também está aqui. Vamos agora por parte. Fatorar essa parte aqui, colocando o x em evidência, que é o nosso fator em comum. Temos, então, x, que multiplica o que sobrou, y mais 2. Mais, agora, essa segunda parte. Em evidência é o 5, como nós vimos, que multiplica o que sobrou, y mais 2. Então, agora a gente pode ver que temos um novo fator em comum, que é o y mais 2, que ele aparece aqui nas duas partes. Então, vamos colocá-lo em evidência. Y mais 2, que multiplica o que sobrou, que é x e 5. X mais 5. E pronto, fatoramos de acordo com o segundo caso, que é o agrupamento. Agora, vamos para o segundo exemplo. Aqui, vamos também por partes, como no primeiro exemplo. Nós vamos analisar. Aqui, nós podemos ver que o x se repete e o 2 também. Que 4, né? Fatorando, fica 2 vezes 2. E o x, também, se a gente fatorar ele, fica x vezes x. Então, vou reescrever aqui para ficar mais simples de visualizar. 2 vezes x, menos 2 vezes 2 vezes x. Mais, agora essa parte. Nós temos o 3, e aqui, fatorando 6, 2 vezes 3. E o y também que repete. Então, vamos reescrever aqui embaixo para ficar mais simples de visualizar. 3xy menos o 6 fatorado, 2 vezes 3, vezes y. Agora, vamos pegar todos os termos em comum dessa parte e dessa parte depois. Então, vamos primeiro aqui. Os nossos termos em comum aqui é 2, né? Que temos ele nas duas partes, e x, que temos aqui e aqui. Então, ficamos com 2x em evidência, que multiplica o que sobrou. No caso, x, e aqui menos, que nós sempre mantemos o sinal, e o 2. Fechou. Agora, vamos para a segunda parte. O que nós temos em comum nos dois termos é o 3, que está aqui e está aqui, e o y, aqui e aqui. Então, o 3 e o y é o nosso termo em evidência. 3y, que multiplica x, que é o que sobrou, menos 2, que é o que sobrou. E assim como o outro, nós podemos ver que nós temos agora um novo termo em evidência, que é o x menos 2. Então, vamos colocá-lo, é termo em comum, né? Que vamos colocá-lo em evidência. X menos 2, que multiplica o que sobrou. 2x mais, entre parênteses,
3y. Então, agora nós temos os dois exemplos da equação fatorada de acordo com o agrupamento. Então, pessoal, agora que a gente já viu sobre os dois primeiros casos, espero que vocês tenham entendido e que pratiquem em casa mais formas de fazer com exemplos diferentes. E para a próxima aula, nós ainda temos mais 3 casos para ver, que serão trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados e cubo perfeito. Até a próxima aula!